Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Muitas vezes a gente não percebe os sintomas e demora para descobrir a doença. Por isso, tem que ficar atento às mudanças de comportamento, até mesmo das crianças. Foi assim que a Ana Paula descobriu que tinha diabetes. Veja só a história dela. Há 30 anos, a saúde de Ana Paula depende muito desses itens aqui, que podem parecer coisas simples, mas na verdade para ela não são tão simples assim. A gente tem o algodão, que é essencial para desinfetar o dedo antes de fazer o furinho, né? Tem essa canetinha, que ela tem uma agulhinha interna, que na hora que a gente pressiona o botãozinho, ela vai fazer um furinho no dedo para tirar uma gota de sangue. Aqui são as fitinhas, que é isso daqui. A gente coloca aqui, esse é o aparelhinho essencial. Então, a gente coloca a fitinha aqui e põe a gotinha de sangue e vai sair o resultado da glicemia imediatamente. Para qualquer lugar que você for, você tem que levar tudo isso aqui. Tem, é essencial. Ana Paula descobriu que tinha diabetes aos 11 anos de idade. Na verdade, foram os pais que perceberam alterações no comportamento da criança. Os colegas dela sempre estavam agitados, correndo, brincando, e ela sempre chegava um ponto que ela parava, sentava e ficava quieta no local. Então aquilo foi percebendo, a gente foi vendo que havia algo de errado, mas o que a gente não sabia. Mudar a rotina e começar um tratamento foi difícil para ela no começo. Se adaptar às medicações foi tão ruim quanto controlar a alimentação. Antigamente, doces em geral, bala, chocolate, doces caseiros, era sempre um não, né? Não Mas podia essa mesmo. liberdade de comer o doce, ela também é um pouco limitada, né? Você não pode exagerar. Sim. É limitada, não posso exagerar. Foi aí que a família teve um papel importante. Ana Paula não podia comer o que estava acostumada, por isso todo mundo entrou na dieta. Nós chegamos a uma época que a gente tinha que até esconder os alimentos em casa, porque não podia deixar disponível. Como ela era uma adolescente, era uma criança, ela não enxergava o perigo que estava à frente dela. Mesmo assim, aos 20 anos, Ana Paula teve problemas com a visão por causa de uma crise glicêmica. Por pouco não ficou cega. Foi preciso um tratamento a laser para contornar o problema. Por falta da medicação, como era adolescente, era rebelde, não estava tomando corretamente, então a minha glicemia subiu muito, cheguei a entrar em estado de coma e aí com isso apareceram os problemas. Inclusive o primeiro que apareceu foi o da visão. Hoje eu utilizo óculos, né, por causa da diabetes. Hoje ela toma insulina diariamente e até come um pouco de tudo, sem exageros, é claro. A vida segue normalmente, mas ela sabe que aonde for, seu kit básico vai junto. Para quem é portador diabético tipo 1, é dependente de insulina, a gente não vive sem. Se você não tomar, a glicemia vai subir e então, pode causar muitos problemas. A gente olha essas duas canetinhas aqui, né, e pensa, 2 canetinhas não significam muita coisa. Para você, isso aqui é vida, né? É a minha vida. E o foco da campanha desse ano, né, Fernanda, do Dia Mundial do Diabetes, tem tudo a ver com a história da Ana Paula, porque é justamente olhar para o diabetes. A Associação Nacional de Atenção à Doença quer reforçar os cuidados que o paciente diabético tem que ter com a visão. Quem visitou a Ana Paula para contar essa história para a gente foi a Sandra Redivo. E a gente viu, né, Sandra, que a Ana Paula teve problemas sérios aí com a visão, poderia ter sido até pior. As consequências podem ser bem graves, né? Podem ser graves, sim. No caso da Ana Paula, ela mesma reconhece que ela vacilou lá um pouquinho no começo e tal, mas tem gente que às vezes faz tudo certinho ou pensa que está fazendo e as consequências podem ser sérias. Começa com uma hemorragia, edema, inchaço, falta de circulação de sangue naquela região, aí pode levar, claro, à cegueira e às vezes a pessoa não está sentindo, não está percebendo. Nós estamos aqui com o oftalmologista Carlos Roberto Fonsati. Doutor, explica melhor isso para a gente. Ela pode vir de uma forma silenciosa, essa cegueira, ela pode vir de uma forma silenciosa? Boa tarde. Boa tarde. O diabetes é uma doença traiçoeira, que não tem grandes sintomas. O importante é haver um bom controle da glicemia. É no bom controle da glicemia que vai ter uma melhor prevenção à cegueira. Mas aí a pessoa está lá, está achando que está tudo certinho, pode ser que não esteja tudo certo. Como é que ela percebe que ela está tendo problema na visão? O primeiro sinal, o primeiro sintoma é embaçamento, começa com embaçamento. Elas queixam que a visão está variando, às vezes durante o dia varia várias vezes, melhor de manhã, pior à tarde, fica variando a visão. Qual a primeira providência? A primeira providência mesmo é um controle da glicemia. Quanto mais acima de 100, 150, 200, maiores os riscos, os problemas.
Só não tem que esperar chegar também nesse ponto, né? Se ela começa a perceber o embaçamento, creio que começa com uma coisa simples. Aí colocou um colírio, que muita gente faz isso, né? Não faça. Não, e principalmente é esse. Tem que haver sempre esse controle. Uma vez diagnosticado o diabetes, é importante que cada 6 meses, no máximo 1 ano, faça o exame oftalmológico com um oftalmologista para que ele possa ver principalmente a retina, mas todo o estado do olho. Doutor, aquele estrago que já fez entre eu descobrir que eu tenho problema e começar a tratar por causa do diabetes, né? Aquele estrago no meu olho que aconteceu, volta ou é dali para frente? Aquilo já ficou? Depende do estágio que está, mas a maioria das vezes, na grande maioria, tem sempre como fazer, como retornar, como melhorar a visão. Claro, sempre procurar um médico, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pela sua participação. Fica aí a dica, né, gente? Então, procurar um médico sempre, independentemente aí do seu problema, principalmente quando se fala de diabetes, que é um assunto tão sério, né? Dino, Fernanda. Obrigado, Sandra. Obrigada, Sandra. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 14 milhões de pessoas têm a doença no Brasil e todos os anos 72 morrem por complicações no país. Pois é, por que isso acontece, né? Para ajudar a responder essa e outras perguntas, está aqui com a gente a Daniela Rodrigues de Moraes, que é endocrinologista. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para ficar bem claro, o que é, em primeira mão, assim, para todos saberem, o que é o diabetes? O diabetes é um aumento da glicose, que é o açúcar no sangue, e pode acontecer por 2 motivos principais. O diabetes tipo 1 acontece por uma lesão, um machucado na célula que fabrica insulina, que fica no pâncreas. Esse é o diabetes tipo 1. São anticorpos que agridem a célula que fabrica insulina. O diabetes tipo 2 acontece um defeito na ação da insulina. A insulina não consegue agir direito. Então, é muito comum associado àquele estilo de vida mais errado, o paciente sedentário, obeso, ganhou peso, e também a fatores familiares. E tem gente que tem diabetes, mas não sabe, convive com ela sem descobrir? Muita gente. É uma doença traiçoeira, é assintomática, principalmente no estágio inicial, e ela vem fazer sintoma quando os níveis de glicose, de açúcar no sangue, ficam muito altos, acima de 300. Quando a pessoa começa a perder muito peso sem motivo, beber muita água, fazer muito xixi, urinar muito, ter muita fome. Mas ela é bem silenciosa. Tem paciente que tem diabetes há vários anos e só vai descobrir com exames específicos. Pois é, esse exame específico qual é e de quanto em quanto tempo, de uma forma preventiva, é importante fazer? Bom, os exames mais simples, glicemia de jejum, que é um exame simples, barato, tem um exame chamado hemoglobina glicada, que consegue avaliar o açúcar no sangue, a glicose, nos últimos 90 dias. Então, esse é um exame mais específico, é um exame que nos dá mais dados a respeito do diagnóstico. Em relação a quando fazer, todo paciente acima de 45 anos e nos pacientes antes dos 45 anos, aqueles que têm fatores de risco, obesidade, sedentarismo, síndrome de ovário policístico, aquelas mães que tiveram bebês nascidos com mais de 4 quilos, quem tem triglicérides muito alto. Essas são situações Doutora, que devem fazer. A gente vai dar uma olhadinha agora aqui no nosso telão, em alguns dados exatamente sobre o diabetes. Hoje, em Mogi das Cruzes, 3.895 pessoas estão cadastradas nos programas de diabetes. Em Ferraz de Vasconcelos, são cerca de 4.500 pacientes em tratamento. E em Itaquaquecetuba, 2.000 pessoas são atendidas na rede municipal. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que a doença do tipo 1 corresponde a 10% dos casos e atinge principalmente crianças e adolescentes. Já os outros 90% são do tipo 2, que atinge normalmente pessoas com mais de 40 anos e está relacionada, como a doutora disse, à obesidade e sedentarismo. O censo realizado sobre o diabetes no Brasil mostrou ainda que 50% das pessoas afetadas não sabiam que tinha a doença. Pois é, Fernanda, a gente também ouve falar em crianças com diabetes. Isso está mais comum, doutor, ultimamente? Muito. Tem uma razão? Tem. É a alimentação. Então, tem o diabetes tipo 1, que não depende disso, é inevitável, mas nós estamos vendo muitas crianças com diabetes tipo 2 devido a uma dieta errada, devido ao ganho de peso, alimentação muito industrializada, sedentarismo.
E como são os tratamentos? É para a vida toda, como a gente viu na reportagem, mas existem alguns casos? Como é que funciona? O diabetes tipo 1 precisa de insulina por toda a vida, é o tratamento que existe. O diabetes tipo 2, existe a possibilidade desse paciente perder peso, melhorar a alimentação e ter um controle da doença. Ele tem a doença, mas está controlada. Então, anualmente fazendo os exames de controle. E como o exercício físico pode entrar nesse tratamento, digamos assim, para ajudar? Muito. Nos dois casos, o exercício físico é essencial. A atividade física, ela ajuda a diminuir os níveis de glicose no sangue, independente de insulina ou das medicações. É essencial para controle do peso, para melhora da circulação, para diminuir os casos de neuropatia. É essencial. É importante fazer esse alerta que é uma doença comum, mais grave. A gente viu aí o problema na visão, mas existem outras consequências graves? Várias. Então, é a primeira causa de cegueira nos pacientes entre 20 e 74 anos. É a primeira causa de ingresso em hemodiálise no Brasil. Então, é a causa mais comum de doença renal. É responsável por 2/3 das amputações não traumáticas, que são aquelas que não são provocadas por acidente. Aumenta a chance de infarto do miocárdio, aumenta a chance de derrame, uma série de situações. São várias consequências, mas tem como controlar, tem como cuidar, praticando exercício e se alimentando bem, né?